Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, o irmão que estiver pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. O irmão que estiver pelo aplicativo, após o vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também. Isso vai estar ajudando a gente a pregar a mensagem dentro do YouTube. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, nos comentários do YouTube você pode deixar, pedido de oração, nos comentários do YouTube. Se tiver alguma dúvida, tiver pelo aplicativo, no ícone de interrogação abaixo do vídeo você consegue acessar o formulário de perguntas, dúvidas, enfim, qual for a sua dúvida. Se você não conhece o aplicativo, no link da descrição, na descrição do vídeo tem um link que você pode fazer o download do aplicativo pelo Android. Então você vai ter acesso à Bíblia, lição, meditação, inário, reflexões, sermões, enfim, uma série de coisas que vai ajudar na nossa comunhão diária. Bom, vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Diva, ela agradeceu, a gente tem orado pelo pastor Eli e pela esposa Márcia, então ela agradeceu por isso e nos contou a novidade que a irmã Márcia, a esposa do pastor, já está melhor já, mas o pastor ainda está internado no hospital, então possamos continuar orando para que o pastor se recupere em breve. Eles são lá de Aracá, no Pará. A irmã Ana pediu oração pela família. E a irmã Leidiane pediu oração pelo casamento dela, que está enfrentando algumas lutas, e pelo pai que está com câncer. Então possamos estar orando pelos irmãos, pelas irmãs, e por tantos outros irmãos nossos que têm enfrentado problemas com doenças, com dificuldades no relacionamento. Então possamos estar orando por esses nossos irmãos. E claro, também lembrar de que estarmos orando pelo aplicativo para que ele se mantenha no ar, que nenhuma censura venha tirar ele do ar. Bom, e a nossa reflexão de hoje é em cima da pergunta da irmã Rafaela. Ela viu o vídeo A Vontade de Deus sobre a Morte e ela fez uma pergunta lá: é pecado orar pela minha mãe? Ela já está no descanso eterno, mas não consigo deixar de orar por ela. Bom, então vamos responder essa pergunta. A primeira coisa que eu posso afirmar para a irmã: ela não está no descanso eterno ainda, porque o descanso eterno significa morte eterna, que é quando não haverá mais ressurreição, ou seja, para aqueles que estão perdidos. Então sua mãe está apenas descansando para quando Jesus voltar, para a honra e glória de Deus, ela ressuscitar e viver a eternidade no céu, e que possamos nós, eu, você, irmã, e toda a sua família, minha família, todos os irmãos que estão assistindo, possamos estar lá também desfrutando desse momento maravilhoso. Então ela não está no descanso eterno. Mas respondendo à pergunta: é pecado orar pela minha mãe, que já morreu? Então a gente vai abrir a Bíblia para estudar um pouquinho sobre isso, lembrando que a vontade de Deus para a vida do ser humano nunca é a morte. Vamos lá, Mateus, capítulo 16, verso 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui está mostrando claramente para a gente como é que vai ser a decisão daqueles que estão salvos, daqueles que estão perdidos. Vai ser conforme as obras de cada um. Tendo como base isso, a oração por alguém que já morreu é uma oração que não tem fundamento. Qual que é o objetivo da nossa oração intercessória, quando nós intercedemos por alguém? Para que essa pessoa se entregue a Cristo, para que essa pessoa vença algum tipo de dificuldade na vida, para que essa pessoa tenha um restabelecimento de saúde, ou seja, estamos intercedendo para ela perante Deus, para que ela tenha uma recuperação. Quando essa pessoa não conhece os caminhos, para que ela se entregue. Enfim, a gente ora para que a pessoa que está viva, para que ela se converta, para que ela se entregue a Deus, para que ela esteja próxima de Deus, para que ela esteja fazendo boas obras, porque nós seremos julgados conforme as nossas obras. Então, quando eu oro por alguém que já morreu, ela não tem um objetivo. Os objetivos da oração intercessória não cabem a uma pessoa que já morreu. Vamos lá em Eclesiastes 9, verso 5 agora. Isso é um verso bem conhecido. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, os mortos, eles não pensam, eles não sentem,
eles não falam. Então, quando eu oro para alguém morto, não tem nenhum objetivo de que essa pessoa, vamos lá, é porque a cultura hoje, tipo, a nossa sociedade acredita que morreu, vai para o céu, ou morreu, vai reencarnar, e quando as pessoas oram por alguém morto, é com esse objetivo, que aquela pessoa continue bem. Mas quando nós sabemos que, na verdade, quem morreu descansa esperando a volta de Jesus, não tem um objetivo para a nossa oração por essa pessoa. Essa pessoa não sabe, não pensa, não fala, não come, ela não sente, ela não, nada. Ela não está sentindo nada. Então não tem o objetivo de orarmos pelas pessoas que estão mortas. E isso é uma coisa de oração pelos mortos, é uma coisa que foi introduzida na nossa sociedade lá no início da Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, quando ela estava surgindo, quando criou o Dia dos Mortos, e aí tem o Dia de Finados, que as pessoas vão ao cemitério, oram pelos mortos, choram, e nós sabemos que isso é um erro, porque não devemos fazer isso. Agora, falar se é pecado ou não, na Bíblia não mostra claramente assim algo que, isso é pecado, mas ela traz uma coisa que é importante para a gente analisar, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Não se acharás entre ti quem faças passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem açougueiro, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E quando a gente pega essa passagem aqui, isso é extremamente importante, porque essa questão dos mortos, quando a gente fala de oração pelos mortos, casa muito com isso daqui, porque as pessoas tendem a cruzar essa linha que divide o certo do errado. Porque a partir do momento que eu mexo com adivinhadores, com feiticeiros, com quem consulta os mortos, com necromantes, esse tipo de coisa é uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Então aqui a gente vê claramente que tem aqui, a partir desse ponto, é um erro. E a gente conhece histórias como é o caso de Saul, que foi consultar uma feiticeira, uma necromante, e ele conversou com o espírito de Samuel, que não era Samuel, era um demônio encarnado ali, ele conversou. E isso é uma coisa que mexe muito com a emoção, com o sentimento do ser humano, porque é difícil você estar ali e aí você ouve a voz daquele que você amou, e aquela pessoa que você amou fala coisas que apenas você e ela sabiam, vocês tinham intimidade com isso, e você começa a acreditar e cair nesse conto aqui, porque nós sabemos que nós temos o nosso anjo da guarda e tem um demônio também próximo ali para nos tentar, para anotar tudo aquilo que a gente faz errado. Então esse tipo de pessoa, ela sabe essas coisas que são muito particulares da vida, e eles têm essa habilidade de se transformar e de personificar uma voz, e acabam caindo, levando as pessoas ao erro, ao engano. E esse é um dos motivos que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a tentar nos aproximar de mortos ou orar por mortos, porque, como a gente já acabou de ver, não tem sentido oração por um morto, porque a gente não tem como interceder por alguém que não sente, com alguém que não está vivo. E aí a gente olhando para essa linha tênue aqui, que quem ultrapassa já está em pecado, cometendo abominação contra Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E eu lembro de uma história, eu não sei o quão verídica é essa história, mas eu acredito que seja porque foi de uma pessoa da nossa igreja que contou. Essa pessoa, eu não lembro exatamente o país, mas o país entrou em guerra, e o filho dela era viúva, o filho dela e o filho da vizinha foram para a guerra. E os dois morreram. Essa pessoa da nossa igreja ficou muito triste, deprimida, e não tinha mais a vontade de viver. E a vizinha continuou vivendo a vida normal, e um certo dia a vizinha foi lá falar com ela. Tô falando com o meu filho lá na minha igreja, e o seu filho apareceu e querendo falar com você. E essa mulher da nossa igreja, ela foi lá. E ela conversou com o filho, se sentiu muito melhor. E aí depois ela voltou outro dia, ela continuou indo, e
vamos dizer assim, ela entrou para aquela igreja porque ela gostava de ter a companhia do filho dela. Até que 3 anos depois dela já frequentando essa igreja, vivendo aquilo ali, conversando com o filho sempre, toca a campainha da casa dela, ela abre a porta e o filho dela tá lá, porque ele não tinha morrido na guerra. E aí ela lembrou de tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela estudou, e ela percebeu que ela não estava conversando com o filho dela. Mesmo sendo a mesma voz, mesmo sabendo as mesmas experiências que apenas os dois sabiam. Então, temos que ter muito cuidado com questão quando a gente fala com orar por mortos, por dia de finados, de ir lá e chorar, porque a gente tem que agora, quando a pessoa morre, a gente não tem mais o que fazer por ela. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, pedir desculpa aos irmãos novamente, que de novo acabou a memória do celular. Enfim, só para concluir, devemos orar para que nós estejamos lá no céu quando Jesus voltar, estejamos fazendo as boas obras, estejamos cumprindo com a lei sem transgredir, não tendo prazer no pecado. Devemos orar para que nós possamos nos santificar, para que estejamos próximos a Cristo, para que tenhamos mais comunhão, estudar mais a palavra. Devemos orar por nós mesmos, pelos nossos familiares, aqueles que estão vivos, para que possamos, quando Jesus voltar, se assim for o julgamento justo de Deus, que possamos nos encontrar com os nossos entes queridos. Bom, espero ter ajudado a irmã com a pergunta dela, com a dúvida. Agora eu convido o irmão que puder fechar os olhos para orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a palavra, podemos estudar e ter o Senhor como nosso professor, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a aplicarmos em nossas vidas a Tua vontade sempre, que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que possamos nos entregar a Ti, Pai, tendo a certeza e a grande esperança de que em breve iremos encontrar aqueles a quem tanto amamos, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.